Caderno de Atenção Básica ao Pré-Natal de Baixo Risco. Número 32. Mortes maternas. Podemos subdividi-las em diretas e indiretas. As mortes maternas diretas resultam de complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou o puerpério, decorrente de intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia de eventos associados a qualquer um desses fatores. As indiretas decorrem de doenças pré-existentes ou que se desenvolveram durante a gestação e que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação, como problemas circulatórios e respiratórios. A avaliação pré-concepcional é a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. O planejamento familiar é o conjunto de ações de regulação da fecundidade de forma que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Então, ela promove a diminuição do risco de gestações não desejadas e de abortamentos provocados, diminui o número de cesáreas realizadas para fazer ligaduras, diminui o número de ligaduras tubárias, aumenta o intervalo entre as gestações, possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas. E as atividades desenvolvidas no planejamento familiar são anamnese, exame físico, exame ginecológico e exame laboratorial. O exame clínico das mamas, SM, e exame preventivo do câncer de colo de útero é realizado uma vez ao ano e após 2 exames normais a cada 3 anos. A faixa etária de risco é entre 25 e 64 anos. A eletroforese de hemoglobina é um exame sugerido caso a gestante seja negra e se tiver antecedentes familiares de anemia falciforme ou se apresentar um histórico de anemia crônica. Os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica. Primeiro, iniciar o pré-natal até a 12ª semana de gestação, que é no primeiro trimestre. O segundo, garantir os recursos necessários à gestante. Terceiro, assegurar em tempo oportuno cada exame preconizado. Quarto, promover escuta ativa. Quinto, garantir transporte público gratuito para as consultas. Sexto, é direito do parceiro ser cuidado. Sétimo, garantir acesso à unidade de referência especializada. Oitavo, estimular e informar os benefícios do parto normal. Nono, a gestante tem direito de conhecer e visitar o hospital de referência. E o 10º, as mulheres devem conhecer e exercer seus direitos garantidos por lei. Os exames realizados no pré-natal são teste rápido de gravidez, teste rápido de triagem para sífilis e sorologia para sífilis, teste rápido para HIV e sorologia para HIV tipo 1 e 2, proteinúria, que é um teste rápido, dosagem de hemoglobina e hematócrito, grupo sanguíneo e fator RH, teste de combis, glicemia em jejum, teste de tolerância com sobrecarga oral de 75 gramas de glicose em 2 horas, exame sumário de urina tipo 1, urocultura com antibiograma, exame parasitológico de fezes, colpacitologia oncótica, bacterioscopia do conteúdo vaginal e eletroforese de hemoglobina. Atribuições do auxiliar/técnico. Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação, verificar/realizar o cadastramento das gestantes, conferir as informações preenchidas no cartão da gestante, verificar o peso de APA e anotar os dados, fornecer medicação mediante receita, assim como as padronizadas para o programa de pré-natal, aplicar vacinas antitetânica e contra a hepatite B, realizar atividades educativas individuais e em grupo, informar o enfermeiro ou médico de sua equipe caso a gestante apresente algum sinal de alarme, identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou consulta médica, orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas e realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal. As atribuições do enfermeiro: orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação, realizar o cadastramento das gestantes no CIS pré-natal e fornecer o cartão da gestante, realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a presença do médico, solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal, realizar testes rápidos, prescrever medicamentos padronizados para o programa pré-natal, orientar a vacinação das gestantes, identificar as gestantes com algum sinal de alarme e ou identificadas como de alto risco e encaminhá-las para consulta médica, realizar exame clínico das mamas e coleta para o exame citopatológico do colo do útero, desenvolver atividades educativas individuais e em grupo, orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade, orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar a busca ativa das gestantes faltosas, realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal. Enfermeiros e enfermeiros obstetras estão habilitados para atender ao pré-natal, aos partos normais sem distócia e ao puerpério em hospitais, centros de parto normal, unidades de saúde ou em domicílio. Caso haja alguma intercorrência, os referidos profissionais devem encaminhar a gestante ao médico. Exames complementares da primeira consulta: hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, combis indireto se a mãe for RH negativo, glicemia em jejum, teste rápido de triagem para sífilis ou VDR-RPR,
teste rápido diagnóstico anti-HIV, toxoplasmose, IgM e IgG, sorologia para hepatite B, exame de urina e urocultura, ultrassonografia obstétrica, citopatológico de colo de útero, exame da secreção vaginal, exame parasitológico de fezes e eletroforese de hemoglobina. Condutas conforme o diagnóstico de peso realizado. Quando a gente tem uma gestante de baixo peso, a gente investiga a história alimentar, a hiperêmese gravídica, as infecções, as parasitoses, as anemias e as doenças debilitantes. A gente dá orientação nutricional visando a promoção de peso adequado e de hábitos alimentares saudáveis e remarcamos a consulta em intervalo de tempo menor do que o fixado no calendário. Em tempo adequado, a gente segue o calendário habitual. Se for sobrepeso ou obeso, se estiver no quadro de obesidade, a gente investiga a obesidade pré-gestacional. Em casos de edema, polidrâmino, macrosomia e gravidez múltipla, a gente dá a orientação à gestante, ressaltando que no período da gestação não se deve perder peso, pois é desejável mantê-lo. Diagnóstico nutricional. Sabe-se que a obesidade ela está associada a uma frequência mais alta de distócias, diabetes e hipertensão e a um risco maior de cesariana. Na gestante com baixo peso, há um risco maior de parto prematuro. Para o primeiro trimestre, o ganho foi agrupado para todo o período, enquanto que para o segundo e terceiro trimestre, o ganho é previsto por semana. Para adolescentes que engravidaram 2 ou mais anos depois da menarca, em geral maiores de 15 anos, a interpretação dos achados é igual à das adultas. Para gestantes que engravidaram menos de 2 anos após a menarca, é provável que se observe que muitas serão classificadas como de baixo peso. Orientação alimentar para as gestantes. O prognóstico da gestação ele é influenciado pelo estado nutricional materno antes e durante a gravidez. A inadequação do estado nutricional materno tem grande impacto sobre o crescimento e desenvolvimento do RN, pois o período gestacional é uma fase na qual as necessidades nutricionais são elevadas, decorrentes dos ajustes fisiológicos das gestantes e de nutrientes para o crescimento fetal. Os passos para uma gestação saudável para gestantes é fazer uso de pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia, evitando ficar mais de 3 horas sem comer, beber água entre as refeições, pelo menos 2 litros, evitar pular as refeições e beliscar entre as refeições, apreciar cada refeição, evitar consumir líquidos durante as refeições, evitar deitar-se logo após as refeições. O incentivo de comer frutas, legumes e verduras ele deve ser uma prática constante. Comer feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana, reduzir o consumo de gordura. O consumo frequente em grande quantidade de sobremesas doces aumenta o risco de complicações na gestação, como excesso de peso, obesidade, diabetes gestacional e pressão alta, que prejudicam o adequado crescimento do feto. O excesso de açúcar está relacionado ao surgimento de cáries dentárias. A anemia é uma doença causada principalmente pela ingestão insuficiente de ferro. Na gestação está associada ao maior risco de morte tanto para a mãe quanto para a criança, além de parto prematuro, baixo peso ao nascer e o surgimento de infecções. Para evitar a anemia, a gestante deve consumir diariamente alimentos de origem animal e vegetal ricos em ferro.